Olá pessoal, nesse vídeo eu irei resolver o seguinte problema. Problema 38. Sejam os conjuntos A formados pelos elementos Azinho, Bzinho, Czinho e Dzinho, conjunto B formado pelos elementos Czinho, Dzinho, Ezinho, Fzinho e Gzinho, e o conjunto C formado pelos elementos Bzinho, Dzinho, Ezinho e Gzinho. Determine no item a diferença entre os conjuntos A e B, nessa ordem. Então, o que seria o conjunto da diferença entre A e B, nessa ordem? Por definição, seria o conjunto de todos os elementos x, tal que x é um elemento de A, ou seja, x pertence ao conjunto A, e x não pertence ao conjunto B. Em outras palavras, ele é elemento do primeiro conjunto, mas não é elemento do segundo conjunto, quando a gente quer a diferença, A menos B. Tendo isso em mente, quais seriam os elementos desse conjunto? Bem, seriam todos os elementos de A que não são elementos de B. Então, quem desses elementos daqui de A não é elemento de B? O Azinho não é elemento de B, então ele entra nesse conjunto. O Bzinho não é elemento de B, então ele também entra nesse conjunto. Agora o Czinho e o Dzinho, eles são elementos de B, então eles não vão entrar na diferença A menos B. Portanto, os elementos do conjunto A menos B são só Azinho e Bzinho. Okay? Então, com isso a gente determinou esse conjunto do item A. Agora o conjunto do item B, B menos A. B menos A vai ser o conjunto de todos os elementos que estão em B, mas que não estão em A. Então a gente olha para os elementos de B e vê qual deles não estão em A também. A gente sabe que o Czinho e o Dzinho estão em A, então eles não vão entrar na diferença B menos A. Só que o Ezinho, o Fzinho e o Gzinho não estão em A, eles estão apenas em B. Desse modo, a diferença B menos A vai ter os elementos Ezinho, Fzinho e Gzinho. Certo? Vamos para o item seguinte. Item C. Ele pede para a gente determinar os elementos do conjunto C menos B. Então, os elementos do conjunto C menos B vão ser todos os elementos de C que não são elementos de B. Então, o Bzinho, que é elemento de C, vai entrar. E somente ele, porque todos os outros elementos de C, Dzinho, Ezinho e Gzinho, também são elementos do conjunto B. Então, o conjunto C menos B é um conjunto que só tem um elemento, que é o Bzinho. Item D. Quais seriam os elementos do conjunto A união C menos B? Então, para a gente determinar esses elementos, primeiro a gente vai determinar quais seriam os elementos desse conjunto daqui, A união C. Por definição, a união C é o conjunto de todos os elementos X, tal que X é elemento de A ou X é elemento de C. Então, esse conjunto vai ter todos os elementos de A e todos os elementos de C. É como se a gente pegasse todos os elementos de A e colocasse dentro de uma caixa, e depois pegasse todos os elementos de C e também colocasse dentro da caixa. Essa caixa seria o conjunto A união C. Então vamos listar os elementos dele. Para isso a gente começa listando os elementos de A, Azinho, Bzinho, Czinho e Dzinho.
E encerrados os elementos de A, a gente começa a listar os elementos de C. A gente já listou Bzinho e Dzinho, não tem por que listar eles novamente, então a gente vai listar os que não foram listados. Então, Ezinho e Gzinho. Então esses vão ser os elementos do conjunto A união C. E por fim, para a gente calcular a diferença, para a gente determinar a diferença, é só a gente ver quais são os elementos desse conjunto A união C, que não são elementos de B. Então, o Czinho é elemento de B, então não vai entrar. O Dzinho e o Ezinho também são elementos de B, então não vão entrar. E o Gzinho também é elemento de B. Portanto, a diferença do conjunto A união C e B vai ter os elementos Azinho e Bzinho, porque foram os únicos elementos do conjunto A união C que também não são elementos do conjunto B. Deixa eu anotar isso daqui. Aí B. Azinho e Bzinho. Certo. O item E agora. O item E, ele pede a diferença A do conjunto A e do conjunto B interseção C. Então, assim como a gente fez no item D, a gente vai primeiro determinar quais são os elementos desse conjunto B interseção C. Então, B interseção C. Por definição, B interseção C é o conjunto de todos os elementos X, tal que X é elemento de B e X é elemento de C. Ou seja, é o conjunto de todos os elementos em comum dos conjuntos B e C. Então, olhando para os elementos dos dois conjuntos, a gente consegue ver que o Dzinho é um elemento em comum entre eles, então ele entra no conjunto. O Ezinho é um elemento em comum entre eles, então também entra no conjunto. E o Gzinho entra no conjunto. E esses são os únicos elementos de B e C que são comuns. Então, agora que a gente já sabe quem são os elementos do conjunto B interseção C, a gente agora quer determinar os elementos desse conjunto A, diferença com B interseção C, que seria o conjunto de todos os elementos de A, que não são elementos desse segundo conjunto, B interseção C. Então, o Azinho vai entrar, porque não é elemento do segundo conjunto. O Bzinho vai entrar, por mesmo motivo, né? Ele não é elemento do segundo conjunto. O Czinho vai entrar, só que o Dzinho, o último elemento de A, não vai entrar. Então, a diferença entre esses dois conjuntos seriam esses três elementos daqui, Azinho, Bzinho e Czinho. Então, vou anotar aqui. Azinho, Bzinho e Czinho. Certo? Por fim, se a gente determinar os elementos do, do, do seguinte conjunto. Seria A união B menos A interseção C. Então, antes da gente determinar a diferença, né, a gente vai determinar os elementos de cada conjunto. A união B, os elementos dele são todos os elementos de A e todos os elementos de B. Então, eu vou listar os elementos de A e, em seguida, listar os elementos de B. Se algum elemento de B já apareceu, eu não vou listar ele novamente. Só vou listar os elementos que não apareceram ainda. Então, o Ezinho, o Fzinho e o Gzinho. Esses são os elementos do conjunto A união B. E os elementos do conjunto A interseção C? Serão todos aqueles elementos que são comuns aos conjuntos A e B, ou seja, que são elementos dos dois conjuntos. Então, o Bzinho vai entrar e o Dzinho vai entrar. Fora esses dois, não tem mais nenhum que são comuns. E por fim, a gente vai determinar a diferença entre esses dois conjuntos. Então, é tudo que está na união de A e B, mas não está na interseção de A e C.
Bem, é fácil ver que o que está na interseção de A e C é só B e D. Então é só desconsiderar o B e D da minha união. Então a diferença entre esses dois conjuntos vai ter os seguintes elementos: Azinho, Czinho, Ezinho, Fzinho e Gzinho. E com isso a gente encerra a resolução do problema 38. Deixa eu só anotar os elementos. Então, Azinho, Czinho, Fzinho, Fzinho e Gzinho. Então é isso. Até a